Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui um programinha para controlar 5 botões, 5 push buttons, utilizando só um pino do Arduino. No caso, estou utilizando um pino analógico. Eu já vou colocar na tela a imagem do diagrama de ligação. Então você vai precisar de 6 resistores de 10K, os botões e os jumpers. Mas também é possível você conectar mais botões no mesmo pino analógico, ou menos botões, conforme a sua necessidade. Então eu vou deixar para download como exemplo o diagrama com 6 botões e com 4 botões. Mas no meu exemplo aqui eu estou desenvolvendo um programa para controlar 5 botões. E no meu vídeo Criando Menu com Arduino, o Curiando as Coisas Part 1, ele comentou: amigo, como faria com apenas uma porta analógica? Seria 5 botões para uma única porta. Bom, então esse vídeo já vai responder a pergunta dele, porque aí é só ele pegar essa lógica e adaptar junto com o programa que eu já disponibilizei do menu, onde eu utilizei o Arduino para criar uma interação entre os botões e um display de LCD. Então vamos lá, para entender esse programa, eu acho interessante primeiro testar e mostrar como ele funciona e a gente já anota alguns valores importantes. Então, como vocês podem ver, o programa já está rodando no computador. Eu estou aqui com o monitor serial aberto e eu tenho aqui na minha montagem os resistores ali atrás, alguns jumpers e 2 botões. Aqui eu não tenho os 5 botões para fazer a montagem completa, então eu vou demonstrar com 2, mas vocês vão ver que dá para a gente testar usando o próprio jumper, porque o botão nada mais é um dispositivo que dá um curto-circuito entre os 2 terminais dele. Então você monta o circuito. E um detalhe, você pode montar ele com resistores de 1K, de 10K ou de 100K. Talvez outros valores funcionem, mas eu recomendo mais esses. Só que aí tem que ser todos os resistores do mesmo valor. E aí, se precisar, você faz algum ajuste com a lógica que eu vou explicar a seguir. Então, observe lá, no monitor você tem o valor lido. Ele está oscilando ali entre 161 e 163. Então você anota esse valor. Aí o que você faz? Você vem e aperta o primeiro botão. Quando você aperta ele, o valor vai mudar. Está lá, ó, 195, 197. Você faz a mesma coisa, você anota esse valor também. Quando eu apertar o segundo botão, deu lá 247, 248. Então você vê que o valor lido na porta, no pino analógico, ele vai mudando. Agora eu vou pegar o próprio jumper e vou tirar ele daqui. Você observa que se eu encostar no outro contato, o valor lido voltou lá para 247. Se eu encostar ele no outro resistor, onde eu deveria ter mais um botão, um push button, o valor sobe para 343. Se eu for no outro contato, vai para 504. E se eu for no último contato, que na verdade é o VCC do próprio Arduino, ele vai dar 1023. Então vou voltar aqui no push button. E agora, anotando esses valores, a gente consegue entender a lógica de programação. Vou fechar essa janela. Bom, então aqui no início do programa você tem o comando #define para a palavra pin analog, espaço para a palavra A5. Com isso eu estou definindo que o pino analógico vai ser o pino A5 do meu Arduino. Na sequência eu tenho uma variável do tipo int, que é a inteira, e o nome dela é vPinAnalog, ou seja, o valor do pino analógico. Inicialmente eu igualei ela a 0. Abaixo então eu tenho um void setup, e o único comando que eu coloquei aqui é um serial.begin 9600, que é o comando padrão para iniciar a comunicação serial do Arduino. Abaixo então temos o começo do void loop, e é nele que eu vou determinar tudo o que vai acontecer com relação aos valores que vai ser recebido no pino analógico do Arduino. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é a leitura desse pino analógico. Por isso que eu tenho aqui a variável vPinAnalog. Ela é igual, ou seja, ela vai receber o valor da leitura analógica, que é o analog read, e entre parênteses você põe o pino dele, que é o pin analog. Então eu vou fazer a leitura
do pino, através desse comando, analog_read, e vou guardar esse valor na variável vPinAnalog. Esse valor ele sempre vai variar entre 0 e 1023. Como eu tenho uma sequência de resistores em série, eu criei um divisor de tensão. Então, para cada ponto que eu acionar em relação a um resistor, o pino analógico do Arduino recebe uma tensão diferente e interpreta isso como um valor diferente entre 0 e 1023. Abaixo eu coloquei o comando serial.print, observe que não tem ln ainda. E dentro dele eu coloquei uma string, porque assim eu posso escrever vários textos e variáveis, tudo dentro do mesmo comando. Então aqui eu tenho o primeiro texto, que é valor lido, dois pontos, observe que ele está entre aspas, e esse texto todo entre aspas está entre parênteses, um antes e um depois. Aí eu tenho aqui um mais, e aqui eu coloquei o nome da variável. Então na sequência ele imprime o vPinAnalog, que é aquela variável que acabou de receber o valor do pino analógico. Mais um outro texto, então ele está entre aspas. Aqui no começo, esse barra invertida T, que eu coloquei duas vezes, cada vez que você coloca barra invertida T, ele dá uma tabulação, um tab. Então ele pula alguns espaços para frente para organizar o texto. E aí eu escrevi botão acionado dois pontos, porque na sequência eu vou identificar qual botão foi acionado. Para fazer isso eu vou usar um conjunto de ifs. Então eu tenho aqui o primeiro if, com a condição dele vPinAnalog, que é a variável que fez a leitura. Se ela estiver menor que 180, então aí eu abro a chave e coloco os comandos que vão ser executados. Como esse programa é só um exemplo, o único comando é escrever no monitor serial que nenhum botão foi acionado. Então ele põe lá serial.println, entre parênteses, está um texto entre aspas que é nenhum. Ou seja, no monitor serial vai aparecer botão acionado dois pontos. E na sequência, se o valor lido é menor que 180, ele escreve nenhum botão acionado. E por que esse valor é 180? Quando eu falei para vocês anotarem os valores na primeira parte dos testes, quando nenhum botão estava acionado, eu tinha lá o valor de aproximadamente 162. E quando eu acionava o primeiro botão, o valor de 196. Então eu peguei um número intermediário entre 162 e 196 e coloquei aqui aproximado 180. Porque assim eu evito que algumas oscilações de leitura atrapalhem a interpretação do programa. Então eu sei que se o valor está abaixo de 180, provavelmente ele é 162, que corresponde a nenhum botão sendo acionado. Aí aqui nesse comando onde está o serial print, você poderia colocar para acionar um LED, um dispositivo, ou então, se você for trabalhar com aquela lógica de mudança de estado do botão, aí lembra que, como eu expliquei na aula 4, você tinha lá a leitura do botão igualada ao digital read daquele pino. A leitura desse botão geralmente eu chamo por uma variável de L_botão, e você poderia igualar ela aqui com o valor 1, caso esteja acontecendo o acionamento de um botão, e igualar ela com 0 quando a condição não for verdadeira, quando não estiver dentro desse if. Então vamos seguir aqui a explicação. Na sequência eu tenho um else if, verificando o primeiro botão. Como é que vai ser isso? Então eu tenho duas condições dentro dos parênteses. O vPinAnalog, se ele for maior que 180, eu sei que algum botão foi acionado, porque em todos os outros botões também deu valor maior que 180. Então eu preciso de mais uma condição para definir qual botão foi acionado, por isso eu tenho aqui o EE. Então ele vai verificar também se o vPinAnalog é menor que 220. Ou seja, esse if ele se torna verdadeiro quando a leitura do pino analógico ela está entre 180 e 220. Esse valor de 220 vem daquelas anotações iniciais. Então, quando eu acionei o primeiro botão, deu 196. E o segundo botão deu 246. Então, um número intermediário entre esses dois valores é o 220.
E aí, se tudo isso for verdadeiro, então ele faz o que está entre as chaves. No meu caso, apenas o comando serial.println, imprimindo o texto, entre aspas, primeiro. Então, identificou que o primeiro botão foi acionado. Aí eu vou repetir essa lógica para todos os outros botões. Dessa vez verificando se o VPIN análogo está entre 220, que foi o valor máximo do if anterior, e se ele é menor que 300. Porque 300 é um valor intermediário entre 246 e 334. Então, quando isso acontece, ele identifica que o segundo botão foi acionado. Para o terceiro botão, eu tenho a mesma lógica, com os valores de 300 até 400, porque nos testes eu verifiquei que ele era acionado em 334. Então, ele vai imprimir o texto terceiro, na frente do botão acionado. Para o quarto botão, os valores vão de 400 até 600, porque quando eu acionava ele dava um valor de 505. Então, se isso é verdadeiro, ele imprime o texto quarto. E o último botão, ele vai ter um valor maior que 600, porque como a gente verificou, ele dá o valor máximo na leitura do pino analógico, que é 1024. E se isso for verdadeiro, então eu tenho um comando serial.println com o texto quinto. Então aquele primeiro serial.print ele não tem o ln, porque eu vou imprimir alguns valores no monitor, e na sequência algum desses ifs vai ser verdadeiro, então em cada um dos ifs tem um serial.println, que vai imprimir um texto, sendo primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, e como ele está no println, ele pula para a linha de baixo e faz uma nova leitura e imprime novamente. Bom, o programa e os diagramas de ligação estão disponíveis para download. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, você pode me ajudar dando um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.